Bom dia, pessoal. Nós estamos chegando ao fim do nosso curso. Eu vou falar muito rapidamente, porque eu estou desconfiado que o melhor ficou para o final. Nós tivemos apresentações muito interessantes, profundas nesses dias, mas a Hermínia Maricato é uma pessoa especial. Ela não é apenas uma profunda conhecedora da obra do David Harvey, mas ela é uma pensadora sobre a questão das cidades, de profundidade e de extensão, talvez semelhante à do Harvey. A Hermínia estuda as cidades brasileiras há algumas décadas, e ela estuda também as cidades ligadas não somente à arquitetura e ao urbanismo, mas aos aspectos sociais, aos aspectos econômicos, aos aspectos geográficos da formação das cidades, da mercantilização das cidades, da especulação imobiliária, da ocupação das áreas que deveriam ser preservadas, das áreas naturais que deveriam ser preservadas. Ela é, em primeiro lugar, uma grande teórica em relação ao direito à cidade, à rebeldia das cidades, à reforma urbana. E ela temperou esse conhecimento com uma atuação muito vasta também, primeiro, desde a década de 70, junto aos movimentos sociais, não simplesmente aos movimentos pela moradia, mas aos movimentos que lutam por um mundo desmercantilizado, por um mundo de mais igualdade, por um mundo em que o ser humano estabeleça outra relação com a natureza. Então, isso é muito marcante na obra dela, esse trabalho junto aos movimentos sociais. Mais recentemente, com a redemocratização, depois do fim da ditadura, com a participação em inúmeras experiências de tentativas de governos democráticos, diretamente aqui na Prefeitura de São Paulo, indiretamente em diversas prefeituras, viveu os êxitos, as conquistas e as frustrações também que a ligação desses movimentos e a ligação de intelectuais críticos com o poder provoca. Teve uma experiência no Ministério das Cidades, uma experiência também igualmente riquíssima e contraditória. Em certa medida, o fato de nós não termos privatizado os nossos sistemas de saneamento tem a ver com essa luta que ela desenvolveu no Ministério das Cidades. O tema dela é muito vasto, o direito à cidade e as cidades rebeldes, mas eu acho que vai ser muito interessante que ela vai ter a oportunidade de de apresentar uma visão geral disso que nós tratamos nesses últimos dias. Eu fico aqui e deixo vocês com a Hermínia Maricato. Muito obrigado, Hermínia. Vocês perceberam que ele é meu amigo, né? Bom, pessoal, eu pensei, depois de ver o que aconteceu no Congresso Nacional ontem, em perguntar para vocês se vocês estão preparados. Vocês souberam, né, que rezaram um Padre Nosso, porque teve governo que apoiou a parada gay, a parada da maconha, nem sei se... E das vadias, e então o Congresso rezou um Padre Nosso lá para salvar nossas almas de pessoas perdidas. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito grave, porque está aí a maioridade penal, foi aprovado num golpe que envolveu até o Supremo, o financiamento empresarial de campanha. Então, nós temos que nos preparar. Tá certo? A luta não é curta. Tomar muito cuidado com as nossas divergências, porque a luta não é curta e não é pequena. Tá? Bom, alguém vai me ajudar? Eu preparei um PowerPoint, acho que eu vou falar em pé, que eu não consigo falar sentada. Para vocês, eu pensei em fazer o seguinte: recuperar alguma das coisas que foram faladas essa semana pelos meus colegas de curso. Eu andei ouvindo, é maravilhoso ouvir os debates à tarde pela internet, que foram muito bons, não é? E eu preparei alguma coisa aqui para vocês. Eu trouxe até uma casa para quem está reivindicando moradia aqui, porque eu quero fazer
uma brincadeira, ela está se desmanchando. Eu quero fazer uma brincadeira que outro dia eu fiz uma oficina com moradores de rua e com a pastoral de moradores de rua. Esse papo é ótimo, porque a igreja no Brasil realmente está novamente acordando para a Igreja Católica, né? Então, me chamaram e eu fiz uma oficina sobre a questão da renda imobiliária, do direito à cidade, com moradores de rua, que deu muito certo. Vocês não vão se ofender se eu fizer alguma coisa semelhante. Eu sei que vocês são especiais, lidos, etc. Não é? Mas veja o seguinte, nós podemos tomar o espaço urbano, vamos para frente, como território, como palco de movimentos sociais. Não é? É o que a sociologia faz, é o que a antropologia faz. Nós podemos ler o espaço urbano como um texto, é o que a semiologia faz, é o que a semiótica faz. Nós podemos ler também o espaço urbano como um conjunto de regras e normas, não é? É o que o direito faz, é o que o urbanismo faz. Enfim, ele pode ser objeto da história também. Eu posso ler a história de uma sociedade a partir do momento que ela passa a ser urbana pelo espaço urbano. Eu quero chamar a atenção de vocês, e os marxistas fazem isso, e o Harvey faz isso, para o enfoque do espaço como mercadoria e para a centralidade da produção na análise do espaço urbano. Vamos para frente aí? Então, eu quero conversar com vocês sobre a cidade como um produto resultado de relações sociais. Ou seja, eu não estou falando simplesmente que os movimentos são territoriais. Eu estou dizendo que essa construção que nos cerca é um produto, não é? E ela é um grande negócio. O Harvey chama a atenção, no artigo que ele fez para a Piauí, de que o estilo de vida é um produto. Mas tudo na cidade é produto. Não é? Viaduto, claro, é um produto especial, não é? Ruas, banca de jornal, todo o sistema de eletricidade, os edifícios todos, não é? E a minha ideia é retomar a questão da cidade como produto, a produção da cidade e a cidade como grande negócio. O Lefebvre, ele trabalha com a questão do cotidiano, não é? E o Harvey tem assumido muito essa perspectiva nos últimos textos. E o Harvey, no debate que ele fez aqui, eu achei maravilhoso, porque ele falou, olha, eu uso do marxismo aquilo que eu vejo que funciona. O que não funciona, eu não uso. Num país que é o país das ideias fora do lugar, não é? Na periferia do capitalismo, onde você escreve livros que descolam da realidade, não é? Livros, regras de urbanismo descoladas do que é a cidade real, coladas num ideário que vem de fora, né? Por que tanta gente vai fazer tese na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Europa, e pouca gente vai para a África? Não é? É isso aí, é a produção de uma mentalidade colonial, né? Mas eu queria aqui dizer que, então, nós vamos retomar uma bibliografia que a gente já estudou muito no Brasil na década de 70 e que saiu da moda, não é? É uma bibliografia que foi muito importante na França, na década de 70, a Escola Francesa de Urbanismo, que seguiu as revoltas de 68, é uma escola muito importante de marxistas, que trabalhou muito a questão
da construção, não é? da indústria da construção, dos incorporadores imobiliários. O Topalov fez todo um livro para mostrar o que é um capital especial dentro da produção da cidade, que é o capital de incorporação ou de promoção imobiliária. Não é? Vamos retomar também o que alguns brasileiros escreveram, Sérgio Ferro, Newton Vargas, Celso Lamparelli. Não é? E principalmente vamos falar de David Harvey. Não é? Bom, eu vou botar essa casinha, vamos para frente aí. Aí, um bairro da Zona Norte de São Paulo. Chuta aí o preço de uma casinha aí no bairro da Zona Norte de São Paulo. Quanto? Gente, vocês estão por fora, hein? Precisa ir para a periferia um pouquinho, viu? Não chega nem a 150, não chega, não é? Mas vamos ver mais lugares aí. Aí é menos ainda, né? Mas vamos lá, mais para frente. Aí, mais para frente. Periferia do Rio de Janeiro. Bom, agora, a mesma casa que vocês pensaram, no Belém, Santana, Moca não, Moca já é alta renda, né? Que mais? Pinheiros, bom, também. Né? Quanto ela sai a mesma, hein, gente? Eu estou falando da mesma. Quanto ela custa? Seguramente mais de 500. E o que faz com que a mesma mercadoria, olha, o terreno é o mesmo, hein? Custe um preço na periferia da cidade e um preço num bairro relativamente bem localizado. É disso que nós estamos falando, né? De onde vem, olha, isso é uma questão muito séria para os marxistas, né? De onde vem essa riqueza que cola na propriedade? Quem produz essa riqueza? É como se eu pegasse, veja, esse copo, ele vai ter o mesmo valor na periferia, às vezes não, o lucro é maior, mas enfim, não é? A caneta, a sandália havaiana. Por que a casa tem essa coisa tão especial, o edifício? Ele tem um preço num lugar e outro preço no outro lugar, na mesma cidade. Os atributos que dão esse preço, que formam esse preço, estão fora da mercadoria. E não houve um investimento do proprietário. O investimento veio de fora. Veio de onde? Principalmente do fundo público, que é o atributo que traz valor para a mercadoria, é a proximidade do metrô, é a proximidade de também investimentos privados, museus, não é? Escolas, públicos e privados. O proprietário, ele, pelo fato de ser proprietário, ele tem um contrato, ele pode, então, capturar essa valorização. Essa valorização pode vir também das normas. No instante que eu mudo a taxa de ocupação de um terreno, eu posso mudar o valor do terreno. Não é? Então, vocês vejam que aí não tem nada inocente. Nesse jogo, não há nada. O investimento na cidade, a definição da lei do zoneamento, nada disso é inocente. A renda fundiária e a renda imobiliária
na cidade é um grande negócio. E essa cidade vive em disputa por esse valor que aparentemente está no espaço. Que é, obviamente, se eu sou marxista, ele é criado no processo de trabalho. Agora, as pessoas sabem disso. Eu uso muito uma expressão que chama analfabetismo urbanístico. Por quê? Porque o fundo público, o Harvey também chama atenção para isso, é fundamental o domínio sobre o fundo público para você fazer valer o direito à cidade. Vocês sabem quando é que os vereadores da cidade de São Paulo costumam aprovar o orçamento da cidade? No dia 31 de dezembro, de madrugada. Agora, os lobistas estão com seus representantes lá. E nós, os bobos, estamos tudo comemorando. E é nessa hora que se decide para onde vai o investimento público. Bom, então, gente, eu estou dizendo que habitação é uma mercadoria especial. Edifício é uma mercadoria, qualquer edifício é uma mercadoria especial, porque está colado no chão urbano. Porque o chão urbano tem um preço. E esse preço depende da localização. O Flávio Vilaça, eu recomendo muito também a leitura dele, ele está propondo que a gente crie um conceito que é capital-localização. Não é? Bom, e o que acontece? Então, vocês veem aí, nós temos um preço de localização e nós temos a importância do controle dos fundos públicos. Vamos para frente. Na medida em que a localização tem um preço, só pode morar bem e ter o direito à cidade quem pode pagar. Michô. É muito simples. Eu não sei quantos de vocês viram o Ferrez discutindo aqui. É papo direto. Se a teoria não serve para alguma coisa, desprezem a teoria. Se ela não serve para a gente entender o que acontece, por que a gente mora numa cidade tão insuportável, e não é só São Paulo, é porque nós precisamos entender. Se ela não serve para explicar, joguem fora. Nós temos que desmascarar os intelectuais que não sabem explicar a realidade. Mas tem mais um dado que o marxismo nos traz, que é muito importante, que é, vamos para frente, o fetiche da mercadoria. É como se essa valorização, que no fundo pega também os trabalhadores e às vezes até os moradores de favela, que se beneficiam de uma rendinha, não é? É como se ela viesse magicamente. De onde ela veio? Ninguém sabe. É mágica. E aí, daí para a alienação é um passo. Ou seja, nós temos muito na cidade, nós, através dessa questão, podemos explicar todas as mazelas da segregação, da violência, da predação ambiental. Depois eu quero tocar na questão dos mananciais, que é o meu mantra. Não posso falar nenhuma palestra sem falar dos mananciais, não é?
que é uma pena, que é ocupado pelos pobres, que depois vão lá pedir condução. Tem razão. Deixaram ocupar, depois não quer pôr transporte, água, esgoto, etc, etc. Né? Bom, mas é essa coisa do fetiche da mercadoria que, no fundo, nos pega a todos, não é? Que é a humanização das coisas e a coisificação das pessoas. E é tão importante esse motor do consumo que ele se liga a conceitos como felicidade, amor, poder. Não é? E mais incrível de tudo, gente, é que não é o consumo que dirige a produção, mas é a produção que dirige o consumo. Isso é mais impressionante. Nós somos tão manipulados pela generalização da mercadoria que a gente acaba consumindo aquilo que nem é necessário, que nem é o que nós mais precisamos. Então, hoje em dia, todo mundo consome carro, por exemplo. Quando o transporte coletivo seria 1000 vezes mais importante para a nossa vida. Que eu vou mostrar que os carros estão nos transformando em malucos violentos. Podia ser maluco, beleza, mas é violento. Não é? Mas é preciso consumir automóveis. Vocês entenderam? Então, é a carroça que puxa os bois no capitalismo. Haja dialética, né? Bom, e vamos para frente. Eu fiz um intervalo, eu sempre faço, né, para geração imagem, né? Então, é importante. Isso não é crítica, por favor. Né? Então, olha o que é o fetiche, gente, de um mega evento, Ninho de Pássaro, Olimpíadas na China. A arquitetura tem tudo a ver com a cidade do espetáculo, não é? Com a sociedade do espetáculo. Agora vocês vão ver Dubai, que coisa impressionante. Tem muito brasileiro indo fazer turismo em Dubai, pessoal. Olha aqui, olha. Olha Dubai, vamos lá. Olha aí, ó, vocês vão ver onde é que é isso. Vamos lá. Viram? Mágica. E vocês sabem que eu desconfio, eu fui informada, mas não tenho evidência científica, que o esgoto dessa loucura aí é tirado de caminhão. É uma fila de caminhão de M. Eu sou professora universitária acadêmica, não posso falar palavrão que nem o Ferrez, né? Então, esses são, vamos para frente, esses são aí os promotores da produção da cidade. É o financiamento imobiliário, que nos Estados Unidos e na Europa causou aquela loucura começou, né? Loucura de 2008, eu sempre tendo a achar que o nosso é diferente. O nosso, a especulação com a terra ainda é muito forte nessa sociedade patrimonialista. Vocês estão recebendo de graça a Piauí, tem um artigo meu meio antigo, chama O Nó da Terra. Deem uma olhada, porque ele está mais vivo do que nunca no campo e na cidade. Não é? Aliás, a Assembleia Legislativa aqui abriu uma CPI de invasão, da indústria de invasão de terras. E nós estamos levantando todos os
as invasões de terra feitas por loteamento fechado, Alphaville, por exemplo, shopping center, time de futebol, tudo, viu? Para ajudar a CPI. Tá bom? Maior boa vontade. Não é? Então, vocês têm aí financiamento imobiliário, promoção imobiliária, construção de edificações, construção de infraestrutura urbana, são capitais diferentes, não é? Isso tudo pode estar associado numa mesma empreiteira, mas é muito importante que a realização dos capitais se dá de forma diferente. E propriedade da terra. Eu pus aí a propriedade da terra porque o Harvey, num dos artigos que ele fez, muito antigo, que saiu na revista Espaço e Debates, ele põe aí o proprietário da terra. Não é bem do ponto de vista marxista, não é uma precisão, mas é muito importante que a gente entenda o papel do proprietário da terra dentro desse conjunto, né? E o título, aí, As Mãos sobre a Cidade, é o título de um filme italiano da década de 50, se eu não me engano, Le Mani sulla città, que já falava lá da especulação imobiliária em Nápoles, não é? Bom, nós não vamos poder falar disso tudo, eu acho que grande parte disso vocês já viram, e eu preciso chegar nas cidades rebeldes, não é? Mas eu acho muito importante que todo mundo se interesse por entender e sair da superfície, gente. Entender, nós todos, eu não estou falando isso, nós temos que sair da superfície. Entender quem são esses capitais, esses agentes, todos que estão disputando lucros, juros e rendas, que é a riqueza, no fundo, gerada por todos os trabalhadores. Não é? E o Estado tem um papel muito especial, não é? Especialmente o judiciário, que eu vou deixar para o judiciário o meu recado, que eu gosto muito de dar. Não é? Bom, em frente, para alguns, o espaço urbano é fonte de lucro, e para outros é um meio de sobrevivência. O que eu quero da minha moradia? Eu quero que ela esteja bem localizada, seja barato, eu quero que tenha água, esgoto, transporte próximo, escola para os meus filhos, posto de saúde, se possível, próximo. Se não está próximo, eu quero mobilidade, eu quero transporte para chegar nesses lugares todos. Não é? Então, eu quero alguma coisa barato. Mas o mercado residencial especulativo, ele trabalha com a escassez. Ele cria a escassez. Pois nós não tivemos um boom imobiliário, não foram construídas no Brasil 2 milhões de moradias nos últimos 5 anos, e a escassez se reproduziu. Vejam que mercadoria incrível que é essa, a moradia. Não é? Bom, então há um antagonismo básico entre o que o capital quer da cidade, o capital especializado no espaço urbano, porque até o capital industrial pode ter conflito com o capital imobiliário. Isso aconteceu nos países ditos de primeiro mundo, não é? Durante a história, não é? Então, eu tenho uma oposição básica entre valor de uso e valor de troca. E por isso que a gente está dizendo aí que tem luta de classes na cidade. Por favor, esquerda brasileira. Por favor, economistas. Tem luta de classes no chão da cidade. Não é só na fábrica. Não é? Por quê? Porque eu estou a todo momento disputando o fundo público. Tá? E o Harvey, nesse texto mais antigo, vamos lá, ele traz essa... Ele nunca mais, eu não vi pelo menos nada que ele tenha desenvolvido isso, né? Os estágios de consciência
das lutas urbanas. Não é? A consciência individual, são proprietários contra não proprietários pela captação da renda fundiária, prestígio, etc. Aqui, claro, é a cabeça da classe média paulistana, obviamente, né? A consciência comunitária, a gente vê muito em movimento social, que é a disputa por coisas para o meu bairro, não é? E a consciência de classe. O que é a consciência de classe? É uma mudança para todos a classe trabalhadora, uma mudança de classe, não é? Os movimentos de moradia raramente têm consciência de classe. É muito difícil. Existe, sim, não é? Partes de movimento, o Boulos até falou nisso, né? Tem sujeito que conquista a moradia, depois de muita luta, fecha a porta e agora eu sou proprietário, não é? E não quer a favela instalada ali do lado da sua casa. Por que, hein, gente, que não quer favela? Desvaloriza. Olha bem, o tempo todo nós estamos falando de raciocínio econômico, não é? Desvaloriza. É por isso que nós temos que tirar a favela quando tem um empreendimento imobiliário. Por quê? Eu estou falando dessa sociedade, não é? Porque desvaloriza, não é? Mas, então, nós temos a consciência individual predominando. Não é? Vamos agora, como vocês já tiveram aula sobre a cidade capitalista, os conceitos marxistas, Harvey, eu quero passar para o Brasil, não é? Para falar um pouco mais da nossa história recente. Vamos lá? Vamos falar da crise que gerou junho de 2013. Quando é que essa crise começa? Não é? Eu colocaria os primeiros passos dessa crise na agenda neoliberal, que uma proto-agenda se implementa na década de 80 no Brasil, não é? Ainda em plena ditadura. Nós temos, então, o que a agenda neoliberal trouxe? Primeiro lugar, corte nos gastos públicos. Vocês estão vendo o ajuste aí, né? Já vimos esse filme, né? Corte nos gastos públicos, políticas sociais principalmente. Na agenda neoliberal, os serviços públicos, eles tendem claro, eles impulsionam para a privatização, para virar mercadorias, não é? E nós temos também uma privatização dos espaços públicos, quer dizer, tudo começa a virar mercadoria. Eu estava lendo um texto outro dia que o movimento Occupy, Wall Street, ficou estudando qual era a praça que eles iam se instalar, porque uma praça era gerida por um banco que fechava a praça numa certa hora. A outra praça, o outro banco tinha obrigação de deixar aberta. Eles falaram, é aqui, não é? Mas isso dá uma ideia de como nos Estados Unidos a privatização dos espaços públicos avançou, né? Esse simples exemplo, não é? Bom, esses cortes trouxeram para o Brasil uma queda no crescimento. A gente cresceu 7% ao ano em 40 anos, de 1940 a 1980. A China, né? Quase China. Né? E em 1980 em diante, o Brasil entra até o início dos anos 2000 com alguma variação em queda, né? Do crescimento do PIB, altíssimo desemprego, não é? Para quem tem a minha idade, é interessante, foi triste, né? A gente vê nas ruas, começar a ver criança nos semáforos, né? Eu, nesse tempo, quando começa esse ajuste sob o comando do Delfim Neto, na década de 80, eu fazia trabalho na periferia, militância, não é? Inspirada muito em Paulo Freire, né?
E foi muito impressionante a gente ver o que acontecia com as pessoas que iam chegando cada vez mais tarde na reunião porque roubaram o tênis do meu filho. Eu falava, nossa, olha como anda as coisas, roubando tênis, não é? Imagina que situação de pobreza. Né? Até chegar o dia que chegou uma senhora que morava no Parque São Luís, Jardim São Luís, e falou, mataram meu filho. E a partir daí, vocês precisam ver os índices de homicídios da década de 70 passando para a década de 80. A partir daí, nós começamos a conviver com uma violência que a gente desconhecia. Isso tem a ver com o neoliberalismo. Isso tem tudo a ver com os ajustes, com o desemprego, com os juros não fixos da dívida que o Brasil pagava e paga, monstruosa, aumentada pelos juros ditados pelo Banco Central. Não é? E aí, o que nós vimos foi uma piora nas condições de vida urbana, um aumento da violência. Agora, é muito importante a gente entender que isso aconteceu aonde? Num país periférico. É muito diferente você ter um impacto neoliberal numa situação de pleno emprego, numa situação que todo mundo tem previdência social, numa situação que tem o direito à moradia e à saúde, à educação e etc. Não é? Impacto num país como o nosso, que já era extremamente desigual. Impacto num país como o nosso, que os negros mantêm desde a escravidão, passando pela libertação, uma posição de superexploração. Então, nós tivemos um período muito triste. Mas, por incrível que pareça, gente, foi o período em que os movimentos sociais urbanos, quem não conhece pode ler o livro do Éder Sader, quando novos personagens entram em cena. Eu me lembro, acompanhei cada momento desse período, quando a gente viu os movimentos levantarem nos bairros, em muitos lugares, e esses movimentos depois foram canalizados para os partidos de esquerda, os que saíram da clandestinidade, a criação do PT, a criação da CUT. Nós tivemos, exatamente nesse período de maior dificuldade, um aumento, né, uma efervescência de participação política. Eu não vou falar muito disso, mas eu acho muito importante vocês saberem que a história ela não começa quando a gente nasce, né? Ela começa antes. E o Marx que fala, né? A gente herda o passado. A gente herda a história dos mortos. Não é? Eu esqueci a frase exatamente. Se alguém puder me ajudar, eu acho que seria... É uma frase muito interessante. Bom, mas aí, vamos em frente, e nós estamos falando... Espera aí já está retomado. Nós estamos falando de um país em que a industrialização se fez com baixos salários. E a urbanização se fez com baixos salários. O que isso implica? Implica que uma parte da força de trabalho não ganhava, e não ganha ainda, o suficiente para entrar no mercado capitalista residencial e comprar uma moradia. Aliás, a maior parte da força de trabalho. Nós temos cidades no Brasil que 70% da população está fora do mercado legal, urbano, de moradias. Isso varia nas cidades brasileiras.
não é? E como é que os trabalhadores resolveram seu problema de moradia? Construindo nos fins de semana, ocupando terras. Eu acho muito engraçado quando se criminaliza uma ocupação. Por quê? 40% do Recife, de Fortaleza, mais do que isso, em São Luís, em Belém, é ocupado dessa forma. Qual é o espanto? Nós temos 1 milhão, quase, de pessoas em área de proteção dos mananciais e a ocupação está crescendo aqui em São Paulo. Para tirar 380 famílias da Avenida São João, todo mundo se mexe. E o judiciário dá liminar de despejo de 380 famílias que ficaram num prédio que estava vazio há 10 anos. O prédio estava vazio há 10 anos e a juíza deu a liminar. Desconhecendo a Constituição brasileira, desconhecendo o Estatuto da Cidade, desconhecendo o plano diretor. Agora, 1 milhão de pessoas em mananciais, tudo bem. Por quê? Porque é a forma de manter o mercado especulativo e a alta valorização imobiliária, gente. Você tem que tirar uma parte da população do mercado e da cidade, que vai lá comprometer a água. Vocês querem tragédia maior? Gente pobre, que constrói a própria moradia. Eu vou mostrar aí, daqui a pouco, uma imagem para vocês. Morando longe. Eu não sei se quantos de vocês já foram para Parelheiros, que é uma das áreas que mais cresce a ocupação na região metropolitana de São Paulo. Tragédia. Pobre contra a água. Essa é a tragédia que esse capitalismo patrimonialista, capitalismo de compadres, nos impõe. Não é? A força de trabalho não é mercado para o capitalismo no que se refere à moradia. Então, mas vamos falar, então, do paradoxo. Nós ficamos quase 30 anos sem investimento significativo na área dos transportes. Quase 30 anos. Quando vem o investimento, PAC e Minha Casa Minha Vida, nós tivemos o quê? Automóveis entupindo as cidades. Em 10 anos, dobrou o número de automóveis nas cidades brasileiras. Triplicou o número de motos. E a moto no Nordeste, vocês sabem, aposentou o asno. É sério isso. É um dado importante, não é? E nós tivemos financiamento imobiliário com subsídio pela primeira vez na história do Brasil. Nós tivemos subsídio, um montante tal de subsídio na moradia, como nós tivemos agora com Minha Casa Minha Vida. Mas, como o Boulos lembrou, no debate que ele estava, algumas cidades brasileiras, o metro quadrado da construção subiu mais de 200%, assim como o aluguel. Eu acho interessante esse pedaço porque, vamos em frente, em março de 2013, eu escrevi um artigo para a Carta Maior que era Cidades no Brasil, sair da perplexidade e passar à ação. E a coisa explode em junho, não é? Por quê? Porque a perplexidade era muito forte. Eu fui para o Recife, estava todo mundo desesperado com as torres que estavam ameaçando. E o trânsito atingiu todo mundo, não é? Claro que as pessoas mais pobres ficam muito mais tempo nos transportes, mas também a classe média dentro do carro blindado, até a elite dentro do carro blindado está sofrendo no trânsito. Só quem anda de helicóptero é que não está sofrendo.
E São Paulo tem a segunda ou a terceira frota do mundo, não é? De helicóptero. Bom, o que acontece quando você tem esse impacto no preço da moradia? Dos fenômenos foi esse aí, né? Vocês, lá na Faculdade de Arquitetura, nós temos no Laboratório de Habitação e no Lab Cidade também, um levantamento das remoções, dos despejos e também dos incêndios em favelas. É muito interessante que tem uma correspondência com o valor do metro quadrado. Favela em área de proteção dos mananciais? Pode. Pode sim. Favela aqui, aonde existe um projeto de uma operação Lapa-Brás, operação urbana desenhada por um escritório americano, não, aí não, gente. Aí não. Então, nós vimos a favela do Moinho pegar fogo várias vezes. Não é? Vamos em frente? Esse aí são fotos do despejo ali do prédio da Avenida São João, que foi no ano passado. Que o caso é incrível, é inacreditável. Esse caso permite que a gente questione realmente o judiciário brasileiro, se ele, de fato, conhece a legislação que diz respeito às cidades. Vamos em frente. Vamos em frente. Vamos em frente. Olha as áreas. Eu estou falando de São Paulo, mas, olha, podia falar de qualquer cidade aqui. Olham as áreas que mais cresce a população na cidade de São Paulo. O Pé da Cantareira, a área de proteção ambiental. A próxima, a área de proteção dos mananciais. Além de tudo, é uma elite burra. Por quê? Porque ela se instala do lado do Rio Pinheiros, que é uma cloaca de esgoto, cheio de mosquito, e deixa para os pobres essa paisagem. Eu não estou dizendo que ela devia estar aí, porque aí realmente tem que ser alguma coisa, é vegetação, para filtrar a água da chuva, para não ir esgoto e lixo para a represa, porque água é tão fundamental quanto moradia. Nós não vivemos sem água. Bom, e aí, boom imobiliário, vamos em frente. E um boom automobilístico. Insuportável, gente. Vocês sabem, sim, tem mais uma coisa, que esse impacto no preço do metro quadrado levou a população para mais fora da cidade. Vocês sabem que o movimento pendular aumentou, as viagens aumentaram. Teve esse impacto, essa especulação. E também, então, teve um impacto sobre as viagens. As pessoas, eu estou citando de novo São Paulo, a viagem média, gente, é média, está demorando 2 horas e 42 minutos. É média, na região metropolitana. E a maior parte dos empregos estão na capital, 70%, município de São Paulo. Então, você tem certos municípios que sai 70% da força de trabalho para trabalhar em São Paulo. E passa uma parte da vida nos transportes. É uma parte da vida. E o que mais me comove são as mães solteiras, que são empregadas domésticas, que ficam uma parte da vida nos transportes com os filhos, sabe Deus como, na periferia, com aquelas escolas que vocês sabem que são ótimas, não é? Eu estou demorando muito, né? Eu vou passar mais para... Então,
Então, o que nós tivemos, tem uma série de coisas aí que são importantes. A poluição, tem um professor da USP, Paulo Saldiva, e tem uma professora que está estudando 26 metrópoles no mundo, eu vou pedir 1000 desculpas a ela, que eu estou esquecendo o nome dela, que estão estudando o efeito dessa matriz de mobilidade terrível na saúde da população. O Paulo Saldiva já mostrou que nós tivemos uma queda na esperança de vida do paulista. O que vocês acham disso? Elite burra. Não é? E nós temos também estresse, depressão e ansiedade mórbida. Bom, qualquer pessoa que dirige em São Paulo sabe do que eu estou falando. Não é? Das 26 metrópoles investigadas, São Paulo foi a que apresentou maior índice nessas doenças emocionais ou mentais, eu já não sei direito o critério. Não é? Mas vamos para mais um dado que é muito importante. 30% das viagens das cidades com mais de 60 mil habitantes, isso é um dado da ANTP, entrem na internet, vocês vão ver lá os relatórios, a Associação Nacional de Transporte Público, são feitas a pé. Perto de 50% é transporte coletivo e 30% a pé. O que vocês acham que acontece com a moçada na periferia que está se deslocando a pé? É o exílio na periferia. É o exílio. Não tem museu, não tem quadra de esporte, não tem escola boa, não tem... Sabe, uma vez eu fui dar um curso para o... que é o meu partido do coração. Esqueci o nome, pô. É duro a gente estar perto dos 70, viu, gente? Então, o partido que o Stedley criou. Consulta popular, não? Consulta popular. E eu fui dar um curso no Rio de Janeiro e a moçada da periferia falou, olha, nós, no Rio, tem muito show, tem muita exposição, tem muito filme gratuito, mas nós não temos transporte para ir até a capital. O pessoal da Baixada. Aquele dia, minha ficha caiu. A minha ficha do MPL caiu total. Não é? Por que a mobilidade, claro, ela é fundamental, mas imagina um jovem ficar ali, naquela pobreza de recurso, naquele não direito à cidade, porque o que é a cidade? O Lefebvre fala isso. A cidade é a festa, gente. A cidade é você poder andar nas ruas, encontrar, fazer música, não é? É isso. E na periferia, em muitos bairros, você não tem nada disso. Então, olha lá, ó, o exílio na periferia. E aí, além disso tudo, não acabou ainda, gente. Vamos em frente? Um massacre. Massacre. As mortes em 2013 foram de 46 mil, dados do Ministério da Saúde, no trânsito. Massacre é arma, automóvel é arma. Vocês já repararam que os principais anunciantes de TV e jornal? Mercado imobiliário e automóveis. Por isso que a gente não tem essas notícias. Vejam, é papo reto que eu estou falando. Eu não estou fazendo nenhuma elucubração teórica. É papo reto, direto. Ô Ferrez, muito obrigada pela aula, não é? Então, vocês têm aí, só na cidade de São Paulo, nas capitais, as principais, mais de 1000 mortes por dia, gente. Não, acidente, desculpe. Desculpe. Acidente é, em geral, mais de 400 mil.
e mortes que são mais ou menos 10%, 46 mil, por aí. Não é? E os acidentes incapacitam. Se vocês vão ver o custo dos acidentados nos hospitais, o custo social para a Previdência, vocês vão entender como esses colunistas da Globo News são burros. Alô, Globo News. Dá uma olhada no custo disso. Quem se preocupa tanto com o mercado financeiro, dá uma olhada no quanto custa isso para nós todos. Fora o desespero de tanta mãe de motoboy. Não é? Precisamos avançar muito, gente. Muito. Bom, e aí, vamos em frente. Bom, qual é o paradoxo? Isso aqui, vamos em frente, vai. Porque é o seguinte, por que o automóvel se mantém como centro da matriz de mobilidade? Porque é o capital que dirige o consumo, não é o consumo que dirige a produção. Nós temos que consumir automóvel, o que vai fazer? Não é? Bom, então há um paradoxo. Nós ficamos muitos anos sem investimento nas cidades. Muitos anos. Quando o investimento vem por parte do Estado, ou seja, uma ação keynesiana, o que acontece? Acontece o terror motorizado e o terror imobiliário. Por quê? Mais do que nunca, a cidade é dominada pelas forças do capital, em associação com a grande mídia e fortemente apoiadas no financiamento de campanha eleitoral, que, infelizmente, foi reafirmado esta semana na nossa proba Câmara Federal. É muito importante entender isso. Gente, eu acompanho as cidades, olha, o que tem de obra cara, que é paga com o fundo público, que serve apenas para transferir valor para terrenos e imóveis, ou seja, tudo combinado, a máquina do crescimento, não é? Tudo combinado. Nós vamos fazer águas espraiadas, então, investe fundo público e depois o capital imobiliário já está lá, ele já tinha comprado os terrenos. Boa Viagem, o que foi? O que foi aquela avenida do Boa Viagem Recife? A avenida lá do Beach Park em Fortaleza. É tudo isso. É a mão sobre a cidade, pessoal. Muito bem. Avanços legais e institucionais e distribuição de renda não bastam para assegurar cidades mais justas. O Estatuto da Cidade é festejado no mundo inteirinho. Nós somos invejados no mundo pela legislação que nós temos, tanto sobre meio ambiente quanto urbanística. Mas o judiciário desconhece. O judiciário desconhece a função social da propriedade prevista na Constituição Federal, prevista no Estatuto da Cidade e nos planos diretores. Distribuição de renda foi importante para possibilitar a compra de automóveis, motos, home theater, etc. Eu não dou risada com isso. O Ferrez falou, por que a gente critica alguém da periferia que compra um tênis de R$1.000? Ele está subordinado ao mesmo ideário. Não é? Ele quer home theater. Aliás, a televisão é um elemento de socialização, infelizmente, na nossa sociedade. Não é?
Nós gastamos 33 bi em obras para a Copa. E nós mantemos a estrutura fundiária exatamente como a ditadura deixou. Esse é o grande problema. Por que esses saltos de preço da terra? Porque a terra é nó e nós não mexemos nele. E não é distribuição de renda, é reforma estrutural. O Brasil precisa de uma reforma que envolva a propriedade da terra no campo e na cidade. Senão nós não vamos diminuir a injustiça, a desigualdade, a segregação. Senão nós vamos ter que lutar para cada conjunto habitacional que a gente quiser conquistar. Vamos em frente? No dia 13 de junho, eu tinha ido para Nova York, dei uma palestra lá, ninguém entendeu. Eles falaram assim, eu tinha ido em junho. Eles falaram, essa mulher deve ser uma esquerdinha. Imagina, não é o país do Estatuto da Cidade. Teve gente que me falou isso. Não é o país do Estatuto da Cidade, não é o país da Bolsa Família. Ainda bem que o pessoal saiu na rua no dia 13, porque senão eu ia passar por uma maluca. Não é? Mas aquele dia, gente, eu entendi o Chega. Vocês sabem que me dá até vontade de chorar quando eu penso que eu vi aquela moçada na rua enganando a polícia, gente. Com internet, a polícia vem para cá, nós vamos para lá. Essa moçada, eu já sabia que ela estava aí. Por quê? Porque eu fui falar no Rio, Belo Horizonte, Recife, e dava para ver que essa moçada, que tinha uma coisa de novo no pedaço. Gente, eu não sou sociólogo, a partir de agora eu vou falar da rebeldia, das cidades rebeldes, e fígado, não sei o que é. Estômago, coração, talvez, né? Mas o vazio que os partidos de esquerda deixaram, ele começou a ser ocupado. Por quê? Os partidos de esquerda e muitos movimentos que, na verdade, se esconderam, se acomodaram na esfera institucional. Foi tanto conselho. Eu escrevi também um artigo, nunca fomos tão participativos. Em 2007, eu fui falar disso na Conferência Nacional da Cidade. Depois, nunca mais eu fui para a Conferência Nacional da Cidade. E aí eu comecei a ver que havia no Brasil espaços mortos e espaços vivos. E eu decidi que eu nunca mais ia fazer parte do aparelho de Estado. Por quê? Eu não me arrependo de ter feito parte. Eu acho que nós fizemos coisas importantes. Mas porque a sociedade civil no Brasil, ela precisa ser fortalecida. E eu quero ajudar nesse movimento. Ela precisa ser independente do aparelho de Estado. E ela pode participar de partido, mas ela tem que ser independente também dos partidos. Porque, gente, eu fui secretária de habitação da cidade de São Paulo. Se os movimentos não estivessem na minha secretaria ocupando toda a semana, a política não tinha andado. Só anda, não adianta vocês acharem que basta eleger o prefeito, que o prefeito vai, não resolve. E eu não vou falar da velha arenga da correlação de forças, ela é séria. O Lúcio Gregory, aqui na primeira mesa redonda, ele falou, rebeldia compensa. E é verdade. É verdade. Quem não luta, está morto.
Vamos em frente? Olha, e é impressionante o que aconteceu em seguida àquele junho de 2013. É impressionante. Vocês imaginam que mais de 100 cidades cancelaram o aumento? Mais de 100. Vocês imaginam que nós conquistamos coisas incríveis. O mais importante é essa aqui do fundo, aqui, ó. Os caras são cara de pau. Por quê? Projetaram um túnel, que faz parte da Operação Urbana Águas Espraiadas, onde não passa ônibus. E aí, nós fizemos um manifesto de urbanistas, doutores, só doutores, para falar, olha, o plano diretor fala que uma das prioridades da cidade é transporte coletivo. E esse túnel, ele não ia ser pago pela arrecadação da operação. Ele obedecia à lei específica, olha bem, do que os caras são capazes, do que a Câmara Municipal pode aprovar. Lei específica. Se faltar recursos para a obra do túnel, da operação urbana, os recursos virão de onde? Fundo público. Um túnel, que nem falou uma ex-aluna minha, Hermínia, o túnel podia ser de 500 metros, eles já ganharam 3 quilômetros, porque o túnel acabou sendo de 3 quilômetros. E o ex-prefeito de São Paulo deixou o túnel licitado. Antes de sair, bem antes, o túnel ficou licitado aí. E nós fizemos uma luta para esse túnel, para não iniciar a obra desse túnel. Porque contraria o plano diretor, mas quem é que liga para plano diretor, né, pessoal? Aqui para nós, né? Contraria plano diretor, contraria... Gente, nós não tínhamos nenhuma chance de vitória, não fosse o dia 13. O projeto do túnel está na gaveta, pessoal. Pode voltar. Mas, por enquanto... Olha, nós conseguimos também, com o movimento ambientalista, barrar um aeroporto em área de proteção dos mananciais. Eu sou daquela, gente, eu já estou na terceira idade, eu quero ter vitória aqui agora. Não adianta, eu não, sabe, esse negócio de ficar discutindo a Revolução Socialista é importante, claro, não é? Mas, pô, a satisfação que deu, o túnel, gente, ia custar 50% do orçamento da Secretaria de Saúde. Vocês imaginem? É muita, né? A gente tem que comemorar, viu? Cada pequena vitória nós temos que comemorar, sabe? Parar com essa história de só criticar, só levantar coisas. Não. É importante ser crítico? Eu não posso dizer que não é, não é? Mas, bom, mas aí, outra coisa importante, vamos para frente, foi que mudou o desenho da privatização do Maracanã. Eles iam, como aquilo ia ser, acho que ainda vai ser dado, né, para um consórcio de empreiteira, eles iam destruir um parque aquático, uma escola primária, aí parou. Olha, em várias cidades do Brasil, a questão da mobilidade, ela voltou para a agenda federal. Ela estava fora da agenda nacional há muitos anos, não é? E ela voltou. Claro que agora a gente precisa fazer uma outra... Claro, olha, gente, tem discussão de a direita saiu do armário, saiu, que venha. Que venha. Porque o importante é que a moçada também saiu. E saiu como? Vamos lá falar. Eu estou terminando já, hein? Acho que já está na hora. Vamos lá? Olha isso aí, gente. Vamos em frente.
E o que é interessante nesses movimentos é que o pessoal é criativo. A minha geração era a luta contra a ditadura era todo mundo tão mal-humorado, gente. Mas também a gente sofreu tanto e perdeu tantos companheiros. Era tão duro, a tortura era tão dura, mas eu acho que tem alguma coisa errada com uma luta que é raivosa, só raivosa, sabe? Revolta é importante, rebeldia é importante, mas é necessário trazer solidariedade, essa coisa do congraçamento, não é? Olha que coisa mais bonita. Vamos em frente. Olha isso aí, gente. Vocês sabem que em 2012 ou 13 eu fui falar lá em Belo Horizonte e a moçada me levou para a Praça da Estação. A Praça da Estação, o prefeito decidiu que não podia ter evento na Praça da Estação, pois foi lá que o pessoal foi. E lá tinha um chafariz, era a praia. Eles resolveram que era a praia de Belo Horizonte, todo mundo de maiô, escola de samba, fizeram um sambinha para o prefeito, que muito interessante, e teve um jogo de futebol entre as mulheres e os moradores de rua. Quando eu vi isso, eu falei, não, isso aqui é novo, definitivamente. Isso é novo. E agora eu percebo que tem muita coisa nova mesmo. Eu tinha pensado em fazer para vocês uma lista do que tem de novo, né? Mas não tive tempo. Mas eu queria lembrar aqui o seguinte, quer ver? Eu não sei quantos de vocês conhecem a Ocupa Estelita. E como esse povo do Recife está se notabilizando no cinema, vocês abram o último vídeo que eles postaram. Vocês dão muita risada. Você fala, pô, mas é uma tragédia cobrir aquele centro histórico do Recife, já tem 2 torres lá, vão fazer mais 5. E eles fizeram disso uma piada. Oi? 15 torres? O projeto que eu vi tinha 5, agora então aumentou. E é interessante, porque o filme mostra isso, aquelas torres subindo, né? E muito, muito bem-humorado, gente. O que mais? Eu, particularmente, fui num encontro da Juventude da Via Campesina que só ajoelhando e agradecendo para esse povo, né? Porque divisão de trabalho, sabe? Não permitimos droga, sabe o que é? Para não trazer a polícia, não tem nada a ver com... Mas, assim, limpeza, é uma divisão de trabalho, não tem hierarquia. Tem gente que acha ruim, mas eu acho bonito, todo mundo se mexe, não é? Todo mundo faz a autogestão, cuida da segurança, cuida da alimentação, não é? É uma coisa muito nova. Eu tinha posto uns nomes numa folha e agora ela sumiu, tá bom? Eu gosto muito... tá aqui, ó. Quer ver? Não sei se vocês sabem, só no centro de São Paulo tem quase 50 edifícios ocupados. E tem muitos movimentos. É verdade que está um pouco fragmentado demais para o que a gente precisa, mas é muito... E é difícil, viu, gente? É muito difícil segurar uma ocupação no centro de São Paulo, não é? Você tem também os escrachos. Os escrachos foram uma coisa tão impressionante.
Nós passamos 40 anos sem que a memória da ditadura, sem que o levantamento de dados pudessem aparecer. De repente, tem uma moçada que vai na frente da casa do torturador avisar os vizinhos que ali mora um torturador. Eu achei isso muito emocionante. Uma moçada que não viveu aquilo. E depois até um psicanalista me falou, olha, existem algumas teorias de que a geração seguinte ao trauma é mais acomodada e medrosa. E a outra vem sem medo. Quem sabe? Não é? Eu gosto muito do Levante Popular da Juventude. Contribuo com o Levante, faço questão, não é? O MTST, obviamente, muita disposição de luta, não é? Arte na rua, a arte no Minhocão, que está incrível, só porque o Minhocão está sendo ocupado, os caras resolveram derrubar agora, né? Nós tivemos, no ano passado, a ocupação da Câmara Municipal de Florianópolis, ocupação da Câmara Municipal de São Paulo para discussão de legislação urbanista. Nós temos os negros estão lutando por cotas na USP. A USP precisa se democratizar. E nós temos esses saraus, muitos nas periferias. A Vera Teles, que é uma socióloga e sabe falar mais desse assunto do que eu, ela esteve aqui e concorda com isso. Há uma efervescência de movimentos. Eu me lembro de ter visto isso quando Éder escreveu Quando Novos Personagens Entram em Cena. E eu acho que o que nós estamos vendo são novíssimos personagens entrando em cena. Só pode dar coisa boa, gente. Obrigada. Pessoal, temos, de novo, dezenas de perguntas aqui. Previamente, alguém se lembrou de registrar para a Hermínia o texto do Marx, se não me engano, é um pedacinho do prefácio à crítica da economia, a introdução à crítica da economia política. Fala dos mortos, do governo dos mortos sobre os vivos. Os homens fazem sua própria história, mas não a fazem segundo sua livre vontade. Não a fazem sob circunstâncias de sua escolha, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, legadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. Vamos tentar organizar aqui as perguntas em 3 blocos. Um primeiro bloco diz muito respeito a São Paulo. Olha, como Kim falou, nós teremos espaço para isso, inclusive nos intervalos, mas o formato dessa... Olha, essa é uma ótima sugestão. O pessoal aqui tem, inclusive, a lista de todos os participantes. Talvez esse debate possa continuar através de lista de discussão, através de redes sociais, etc. Acho que é uma
ótima sugestão, mas há também um conjunto de questões para ser respondidas. Eu acho que você, inclusive, poderia ressuscitar essa questão nas conversas que vai haver agora nos intervalos aqui. Mas é uma excelente ideia. Para a Hermínia, um conjunto, primeiro, Hermínia, de questões relacionadas à cidade de São Paulo. 5 ou 6 questões, eu vou lê-las aqui em seguida. Como você vê os programas de urbanização de favelas no Rio e São Paulo, e talvez outras cidades? Especulação ou inclusão? Hoje teremos a presença do prefeito de São Paulo no seminário. Como você vê a gestão da prefeitura atual quanto ao transporte e à moradia? Quais são os limites da atuação do governo municipal e seus desafios? Como você avalia os projetos de urbanização das favelas? A mesma questão. Como você avalia a gestão municipal em relação ao acesso e manutenção das populações vulneráveis na área central de São Paulo? Se, por um lado, temos obras de marketing urbano, ciclofaixas, parques, projetos centro-aberto, etc., por outro, nos deparamos com posições autoritárias e higienistas por parte do poder público municipal, ações na Cracolândia, proibição de trabalhadores informais, etc. Será que o governo Haddad quer europeizar o centro? E uma mais relativa ao Parque dos Búfalos. O Parque dos Búfalos, na zona sul de São Paulo, na Billings, talvez seja a última área verde nos mananciais. É uma área de periferia ocupada por gente pobre. Nessa área, o governo federal, estadual, os governos federal, estadual e municipal querem construir edifícios para moradia popular e destruir as moradias do local, inclusive com ameaças de morte a lideranças locais. Nesse caso, os 3 poderes executivos, aliados a empreiteiras, pretendem destruir essa área. Até o momento, a reação conseguiu sustar a operação, mas não acabar com a intenção. Nesse caso, um governo municipal, dito popular, está também à frente. O que fazer? Bom, sobre urbanização de favelas, é muito comprida essa... a gente tem trabalhado sobre essa questão há algumas décadas, e é interessante que a direita, no governo municipal anterior, andou pegando essa bandeira e publicou livros no exterior, que foi para o exterior e está disputando um espaço, uma coisa meio estranha para nós, né? Eu sugiro a Rosana Denaldi, que fez um doutorado sobre urbanização de favela e foi secretária de Habitação de Santo André, ela coordenou um evento nacional muito bem-sucedido sobre urbanização de favela na Universidade Federal do ABC, que resultou em algumas publicações. Eu acho importante lê-las, porque, evidentemente, tem muita contradição na urbanização de favela. É uma prática que começa com Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. É uma prática que parte da luta dos moradores de favela, porque, em geral, era uma política de expulsão, não é uma política... a urbanização de favela é uma política de fixação de uma parte dos moradores. Não dá para você fixar todo mundo, porque, em geral, você tem que abrir ruas para pôr água, esgoto, coleta de lixo, entrada de ambulância, etc. Então, você tem que tirar uma parte da população, você tem que fazer moradia para levar essa população antes. São programas que podem ser bem intencionados e bem feitos, e bem intencionados e mal feitos, e mal intencionados e mal feitos. Eu acho que a gente detém no Brasil uma tecnologia, um know-how muito importante na área de urbanização de favelas, porque é a tentativa de fixar os moradores onde eles estão, não levar para mais longe, por exemplo, não é? Eles já têm uma rede de relacionamentos e tal, onde eles estão. Então, essa tentativa ela é importante. Agora, é uma questão
tem muito de técnico nessa história, técnica de engenharia em toda a instalação da infraestrutura e na questão urbanística. Não é? Eu vou ficar por aqui, esse assunto é muito comprido, tem vídeos que já foram feitos para dar cursos sobre isso. Não é? Então, eu acho que quem está interessado tem uma bibliografia muito boa sobre isso. Eu percebi assim essas críticas ao Haddad, né? Em primeiro lugar, vejam o seguinte: os maiores problemas que nós estamos vivendo no município de São Paulo não são municipais. Eu acho muito importante, gente, conhecer bem, por exemplo, o que é a mobilidade na região metropolitana. Eu falei para vocês, eu estava num seminário, no meu curso de pós-graduação, esta semana, em que um ex-orientando meu apresentou os movimentos pendulares de quem sai de Cajamar, ali no norte do município de São Paulo. Caieiras, tem mais uma cidade, Franco da Rocha. Por exemplo, se vocês pegam a mobilidade, então é 70% da força de trabalho que sai desses municípios para vir trabalhar em São Paulo. Muitas vezes pegam trem, metrô e ônibus. Né? Então, essa questão, a questão, qual foi a outra questão falada? A questão da mobilidade, definitivamente, ela não é só municipal. E eu não estou entendendo por que o governador fica tão tranquilo em relação às críticas, gente. Por exemplo, essa expansão, essa coisa da área de proteção dos mananciais, não tem fiscalização, não tem polícia ali, porque, inclusive, a população pobre está sendo enganada, porque estão abrindo loteamento lá. E lá não tem. Vocês viram a violência policial aqui na Avenida São João? Lá não tem. Cadê a CETESB? Cadê a Secretaria de Meio Ambiente? Novamente, as críticas vão para a prefeitura. Quando a questão ambiental, ela não é apenas de natureza municipal. Então, isso me preocupa. Veja o seguinte, me preocupa, às vezes, eu estou falando isso porque o Haddad me surpreendeu. Eu não tenho nenhum problema em defender uma pessoa, mas nenhum. Eu acho que trabalhar com essa máquina que ele está trabalhando. Vocês viram, a esquerda tem uns mitos, não é? Por exemplo, a gente não pode tocar na questão do funcionalismo público. Vocês viram aquele filme do Padilha, Tropa de Elite, onde os caras trocavam os pneus de um carro, um cara da polícia mesmo, de manutenção dos carros, trocava os pneus. Vocês sabem que eu vi acontecer isso aqui? Um funcionário aqui do município, aqui do sul de São Paulo, ele trocou as rodas de uma Land Rover que chegou no município para um programa de agricultura familiar e botou roda velha. Vocês precisam ter ideia do que é gerir esse Estado patrimonialista. Isso não implica que eu não fique, eu vou dizer, triste de ver certos aliados em postos importantes, como o ministério que eu fui para Brasília para criar, o Ministério da Cidade, tinha tanta esperança, não é? Mas há limites realmente do que você pode fazer no aparelho de Estado.
há limites. E eles são rígidos, principalmente quando alguém está sitiado por uma mídia tão poderosa. Então, não se trata aqui, é óbvio que tem 1000 problemas no município de São Paulo, na gestão do Haddad. É óbvio. Agora, eu acho que tem um prefeito honesto, que vai aparecer aqui para enfrentar vocês. Tomara. Eu acho uma gente, as coisas estão tão difíceis que é lucro. Agora, eu estou numa situação que é assim, eu posso fazer crítica, olha aí, pô, tem malufista na Secretaria de Habitação, né? Não fiscaliza a área de proteção dos mananciais, é o meu mantra, viu, gente? Vocês vão ter que aguentar, não é? Tem cachoeiras, e tem rios de água limpa, tem mata natural. Eu não sei quantos de vocês conhecem o sul do município de São Paulo. E a maior parte da população do município não conhece porque nós somos profundamente alienados em relação à nossa própria realidade. Vocês acham que não era para os estudantes do primário saberem que tem uma mata de grande biodiversidade, com água limpa no sul do município, ir lá passear, não é? Ver lá a Serra do Mar. É tão maravilhoso, mas não, todo mundo é mantido, assim, é a questão urbana estúpido, sabe? Desculpe. Então, o que eu queria dizer para vocês, eu já ouvi falar muito no Parque dos Búfalos, eu precisaria me informar melhor. No município de São Paulo, aliás, outro dia eu estava falando isso com o pessoal da prefeitura, o município de São Paulo não tem mais terreno quase para habitação. Por isso que a questão da habitação também é metropolitana. Tá? Então, de repente, os movimentos estão se pegando em áreas que são ou de proteção ambiental, ou de área de proteção dos mananciais. Por quê? Porque você pode ter um diálogo. A questão é metropolitana. Aliás, eu já falava isso há muito tempo. A questão da moradia hoje é metropolitana. Por exemplo, Salesópolis está na região metropolitana, está quase o município todo em área de proteção dos mananciais. Ele não pode fazer política habitacional. Os trabalhadores de Salesópolis têm que morar do lado, têm que morar em Mogi das Cruzes, etc. Então, gente, eu acho muito importante que a gente entenda isso, mas não é entenda isso e fique quieto e abaixa a cabeça. É que nós temos que fazer uma luta que é anticapitalista e entender que quando a gente elege uma pessoa, não dá para entregar para ela o comando. O comando tem que ficar nosso, numa sociedade organizada, independente. Eu não sei se eu estou pensando, se é uma utopia meio fora de lugar, não é? Mas, realmente, depois de passar o que nós passamos na Prefeitura de São Paulo, tendo a mídia contra, na época da Erundina, muitas vezes o partido contra, e os movimentos se mobilizando, felizmente, o tempo todo, né? Não foram poucos que chegaram para mim com o dedo no meu nariz, hoje é professor universitário, e falava, você está aí para nos servir e tal, e você é uma intelectual, e nós somos lutadores, etc, etc. Não é? Mas se eles não tivessem feito isso, movimento social não tem que ocupar cargo, não tem que ocupar cargo de vereador, etc. Tem que
fazer movimento social. Ninguém substitui liderança social e movimento social. Ninguém, nem prefeito, nem legislativo, ninguém. É só assim que nós vamos avançar. Agora, vejam, eu não entendo bem, eu precisaria estudar melhor essa coisa das ciclovias. Aqui nós temos um grande especialista, professor Alexandre Delijaikov, que vai na FAO de bicicleta dar aula, desde que eu o conheço, e eu acho que ele vai poder falar para vocês melhor do que eu sobre isso, porque eu não consigo mais ficar em cima de uma bicicleta, infelizmente. Senão, gente, sério mesmo, eu ficaria. E eu acho que está aparecendo muito ciclista onde a gente não via. Eu não acho que isso é marketing, gente. Eu acho que nós precisamos, aliás, entrem lá no site da NTP. Nós precisamos aumentar a mobilidade não motorizada. O Paulo Saldiva falou, se a gente diminuir 10% das viagens de automóvel, 10%, nós vamos diminuir não sei quantas milhares de consultas por conta de diminuir a poluição. Então, eu acho que a gente não tem que ter pressa em julgar as coisas. Nós temos que ter pressa em nos mobilizar, em defesa do que a gente acha que é importante. Mas julgar, eu estou numa idade, assim, eu julgo muito, né? Vocês viram aqui. Mas olha, as coisas que vocês ouviram eu julgar são coisas que eu passei 40 anos estudando. Eu não quero que vocês passem 40 anos, não, viu? E pode, sim, criticar e reclamar quem quer que seja, viu? Que eu acho que a gente tem que aceitar a crítica. Muito obrigada. Pessoal, nós temos mais 10 minutos, então eu vou concentrar talvez 2 blocos em um. Só antes, o pessoal está avisando que foi criado um grupo no Facebook para horizontalizar essas discussões. Diz o David Harvey que tem coisas que devem ser feitas horizontalmente, mas tem coisas que devem ser feitas verticalmente também. Então, essa combinação, para que ela fique mais saudável, foi criado um grupo no Facebook para as discussões pós-seminário, chamado Cidades Rebeldes. Todo mundo que quiser pode se integrar. Tem 2 questões aqui ligadas à própria organização do seminário. Uma é ligada a mim e outra dirigida a mim e outra a Hermínia. A mim para o mediador. Nesses 4 dias de aula sobre a obra do geógrafo David Harvey, tivemos basicamente arquitetos e economistas. Não há geógrafo no Brasil que não pudesse contribuir com a análise da obra do Harvey. Certamente há. Serão muito bem-vindos em próximos seminários, não só organizados pela Boitempo, mas por outros movimentos e iniciativas. Agora, se poderia também inverter a questão. É um conjunto de arquitetos e economistas homenageando a obra de um grande geógrafo inclusive, a interdisciplinaridade alcançada por esse geógrafo. Para Hermínia, uma questão também sobre o evento. Você poderia comentar sua opinião sobre a nota feita pelas Mães de Maio sobre o evento? Agora, deixa eu te passar as outras questões, porque nós só vamos ter mais um bloco, Hermínia. Algumas questões relacionadas à luta social e às perspectivas nesse cenário que a gente vive no Brasil e no mundo. Por que parte da academia brasileira não reconhece as manifestações de junho de 2013, achando que foi fragmentado e sem grandes objetivos? Hermínia, você foi uma das pessoas mais lúcidas em relação ao panorama de nossas cidades. Esse evento se propôs a discutir o futuro das cidades. Depois de 4 dias, me sinto mais pessimista que antes, pois vi muitos dados desoladores e muitas teorias descoladas da realidade. Uma das conclusões é que devemos superar o capitalismo.
Mas, enquanto não superamos, na sua opinião, existem alternativas viáveis para tornar as cidades menos insuportáveis e mais justas? Resgatar o espaço público é possível? Como você vê a atuação dos movimentos sociais hoje, em particular os movimentos por moradia? O MTST está despontando como vanguarda nessa luta contra a hegemônica? Como você vê a ausência ou recuo dos movimentos sociais, comunidades de base, pastorais e comunidades de base na construção dos novos movimentos de luta pela cidade? Interessante quando você fala dos novos personagens que entram em cena. Como você acha que seria a construção de uma nova cidade a partir do olhar de uma criança? Mas essas últimas duas que acho que tocam num ponto que você levantou com ênfase. A professora Raquel Ronick afirmou que em breve viveremos a era pós-política, onde o Estado será substituído pelo mercado e suas leis. A querida Hermínia poderia apontar, comentar ou desabafar sobre para onde vão os monopólios da violência quando acabar essa era da política? A questão essencial nós precisamos sair das mãos do mercado, mas sem cair nas mãos invisíveis do mercado. Sair das mãos do Estado sem cair nas mãos invisíveis do mercado. Como fazer isso? E uma última também desse bloco, infelizmente é um bloco final, como pressionar para as reformas na mídia e no transporte em face da investida conservadora atual? De que maneira é possível pensar estratégias para essas reformas com a atual composição do Congresso? Olha, o que mais me preocupou nesse conjunto de respostas é que vocês não saiam sem esperança daqui. Por quê? E como vocês estão querendo muito de mim, gente, eu não sou tão competente para ficar apontando o futuro, não é? Eu queria dizer, eu tenho que tocar numa coisa pessoal. Eu entrei numa profunda depressão há 5 anos atrás. Não, já são 7 anos atrás. Quando eu percebi o rumo que as cidades iam tomar. Quando eu percebi o rumo que tudo que a gente tinha construído de inovador, como o orçamento participativo, como o direito à arquitetura na moradia social, que sumiu, não é? Como as propostas de reforma urbana, que geraram na Constituição de 88 a função social da propriedade, que foram regulamentadas na Lei Federal do Estatuto da Cidade, viraram letra morta. Ninguém aplica a função social da propriedade. Um prédio vazio durante 10 anos tem a liminar dada por uma juíza para desocupar pessoas, idosas, crianças, mulheres grávidas. Então, eu me voltei, acho que muita gente sabe, para a agroecologia. Não é? Alguma coisa que aconteceu com o Sebastião Salgado. Eu não sou tão grandiosa. O Sebastião Salgado, eu acho indivíduo. É difícil um indivíduo fazer a diferença, mas ele fez, ele faz. Não é? Mas eu tive que buscar na terra a recuperação. Eu cheguei a quase ficar cega. E eu queria dizer para vocês que o que me levantou foi, além dessa ligação com a terra, com a Mata Atlântica, com frutas em extinção, com
evidentemente, um novo amor, que ninguém é de pedra. Né? Eu percebi que aquele vazio deixado, principalmente pelo PT e pelos partidos de esquerda, e pelas comunidades de base, ele estava começando a ser ocupado. É isso que eu procurei transmitir para vocês. É a minha confiança, tem muito de intuição, porque eu não fiz pesquisa científica, mas quem faz, como a Vera Teles, está dizendo que existe ela falou aqui no debate que foi feito aqui à tarde, na emergência de uma nova esquerda. Eu não tenho a menor dúvida que isso vai acontecer. Eu não tenho a menor dúvida. Agora, para emergir uma nova esquerda, bem-humorada, tolerante, porque na luta armada nós tivemos organizações que mataram os próprios militantes. Nós não podemos ser assim, gente. Nós precisamos ser tolerantes, nós temos que ser persistentes. E, falando disso, eu queria tocar na questão das Mães de Maio, né, que merecem todo o nosso respeito e a nossa consideração. Sem dúvida nenhuma. E eu sei o que é ser derrotado numa busca de justiça. E é esse o sentimento que elas têm. Eu conversei com uma amiga que trabalha junto a elas essa semana. Eu achei o documento, com todo respeito, muito raivoso. E eu acho que as Mães de Maio têm que estar junto com a gente. Nós temos que estar juntos, porque nós estamos sofrendo um ataque muito forte. E nós temos que construir, não sei o que é, gente, uma frente de esquerda, uma nova esquerda, uma nova militância, em que os negros sejam muito valorizados. As mulheres que estão avançando também tenham lugar. Imagina, é claro que as Mães de Maio têm lugar. Eu entendo a revolta. Mas o documento era um documento, eu quero dizer assim, era meio intelectualizado, fazendo citações de título de livros. E sabem o que eu acho, a propósito dessa coisa das oficinas que foram propostas aqui? Eu acho que a gente deveria ter, e está tendo, o Ferrez, aliás, falou isso, porque alguém aqui falou, por que isso não está se dando na periferia? Por que é aqui no Sesc Pinheiros? Aí o Ferrez falou, não, mas nós estamos fazendo coisa na periferia. As coisas estão se dando, nós precisamos melhorar nossa organização, gente. Porque o fato de que você pode fazer uma oficina menos vertical não invalida uma aula. Não invalida. Eu acho que nós temos que fazer tudo que for possível. Veja, eu tenho um aluno de mestrado que ele pertence a uma turma que está se reunindo na Praça da República. Eu preferiria que não, bem. Por favor, então responda. Eu não estou ouvindo. Então, perfeito, mas quem é que vai fazer isso? Será que é a Boitempo que vai ter que fazer isso? Vejam, ó, aqui não existe Estado desse lado, viu, gente?
Pronto, então eu vou falar. Poxa, que ideia legal. Que ideia bacana. Vamos lá, toda a força. Porque é necessário, sim, que haja mais participação. Mas eu não estou... Vejam, eu espero que você não esteja entendendo que eu estou me opondo, fazendo oposição. Né? Eu estou dizendo... Isso aqui é um espaço interessante. Eu nunca imaginei que o SESC e uma editora iam ter o papel de fazer quase que um evento de frente de esquerda. Não cabe a uma editora fazer isso. Eu também não estou criticando a Boitempo. Eu estou dizendo que a gente precisa reproduzir essas coisas. Não é? E com todo o respeito, maior força. Bom, eu só queria terminar falando assim. Primeiro, agradecer alguém me mandou um recadinho tão maravilhoso. Olha, que cidade nós queremos? Vai ter o debate hoje às 14 horas. Eu quero uma cidade em que o judiciário conheça a realidade e aplique a lei. Não dá para fazer despejo desse jeito sem, primeiro, verificar qual é o resultado, para onde a população vai ser levada quando for necessário retirar. Quando for necessário. De acordo com a lei. Não é? Porque se o cara manteve o prédio vazio 10 anos, a ocupação lá do Prestes Maia, gente... O sujeito devia 4 milhões de IPTU. Hã? Muito obrigada. Não é possível, nós já temos lei de dação em pagamento para quem tem dívida grande. Eles não querem aplicar a lei quando a lei favorece os oprimidos. Imagina, eles não querem pobre no centro da cidade. Isso é que é direito à cidade. É morar ali na Avenida Prestes Maia, na Avenida São João, porque ali tem tudo. Dali, vocês têm lá na Luz um entroncamento metro-rodo ferroviário. Vocês alcançam a metrópole inteira a partir dali. Então... resgatar o espaço público, isso os movimentos estão fazendo. Estão fazendo, sim, senhor. Vários professores da FAO, do LabAB, deram aula pública na Praça Roosevelt. Esse mês passado, e ontem o Caio Santo Amore foi dar. Como é que chama o movimento lá? A rua, não é isso? E lá tem de tudo, skatista, cicloativista, morador de rua, morador de periferia. É muito interessante. É coisa nova, esse teatro de rua que eu esqueci de mencionar. E tudo isso, eu acho, que bebe um pouco nos saraus da periferia. Eu, particularmente, amo os Racionais. Então, eu acho que aplicar lei hoje é uma das maiores contradições. E por que aplicar lei? Porque nós temos que mudar nós temos que fazer a reforma fundiária imobiliária, gente. Senão o direito à cidade não vai ser assegurado. O direito à cidade tem a ver com localização. Nós não podemos empurrar a população pobre para cima dos mananciais, para cima da cantareira, para cima das áreas dos bairros cota da Serra do Mar, para cima dos canais de Bertioga, para cima dos mangues e das dunas, em Fortaleza, em São Luís, em Recife, em Salvador.
Aracaju. Direito à cidade é o direito à localização na cidade. Direito à cidade é o combate à especulação imobiliária. Direito à cidade é, enfim, o direito de reinventar a cidade. E olha uma coisa, a geração de vocês está reinventando a cidade. Eu quero que vocês saiam com isso no coração. Vocês estão reinventando a cidade. Só um cego não percebe. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Hermínia. Obrigado a vocês todos. Eu acho que a gente... Tá. O pessoal pede para reafirmar que haverá conversas paralelas aqui, no pátio em cima, todas as possíveis. Num certo sentido, isso que a Hermínia falou é um pouco a tradição que está surgindo em eventos como os fóruns sociais mundiais. A gente não reivindica que alguém faça pela gente. Está o David Harvey aqui, se a gente não está satisfeito com esse debate, a gente faz um novo debate com ele. E eu acho que essas atividades todas, tanto o curso quanto o seminário, demonstraram a imensa urgência de nós nos organizarmos para levarmos adiante, seja em aula, seja em discussão na internet, seja em atividades horizontais, essa reivindicação, que não foi simplesmente um curso nem um seminário acadêmico, foi um curso de luta, de reivindicação e de transformação social. Obrigado para vocês e até...